Olá, turma, continuando nossas exposições de equações diferenciais com aplicações a crescimento populacional. Nesse vídeo nós vamos considerar um modelo alternativo ao que a gente viu na última exposição. Na última exposição a gente estava discutindo sobre o crescimento populacional. Imagine que aqui você tem um ambiente e esse ambiente pode suportar uma certa quantidade de indivíduos, poderia ser um corpo suportando bactérias antes de dar um colapso fatal, poderia ser uma pessoa criando ovelhas, como na última exposição. Então, esses ambientes, eles têm uma capacidade máxima de suportar uma certa população. Esse valor nós vamos chamar sempre de K, tá? Então vamos supor, por exemplo, que aqui nesse ambiente seja a situação que Leonardo está criando ovelha e o máximo que ele possa criar aqui seja, por exemplo, 500 ovelhas. Então, na última exposição, a gente supôs como modelo para o crescimento populacional a equação diferencial, a derivada da população com relação ao tempo, sendo proporcional à quantidade presente, RP. Esse número R nós chamamos de taxa de crescimento da população, ou taxa intrínseca de crescimento da população. Então, mas isso aqui não pode servir sempre como modelo, por quê? Porque imagine que ele começou lá criando acho que era 60 ovelhas, depois foi aumentando muito, até que chegou um momento que a quantidade de ovelhas era tão grande, estava perto de 500, e agora já começou a ter problemas para poder manter aquela população. Às vezes o pasto não era suficiente, ou a água não era suficiente, ou algum outro motivo que não fazia com que ele pudesse criar mais do que 500 ovelhas naquele momento. Então esse modelo não se aplica. Por quê? Porque na última exposição a gente viu que a solução dessa equação era uma função exponencial, era Pt igual a uma constante que era P0 vezes E elevado a RT. E essa função ela cresce muito, né? Conforme t vai para infinito, essa função também vai para infinito. Isso não pode acontecer. Então, para resolver esse problema, foi pensado outro modelo, onde a taxa de variação da população não era mais proporcional, né, uma constante vezes P, mas sim uma função f que depende da população. E essa função f ela tem que ter que características? Vamos analisar. Quando a população aqui for muito pequena, então ela pode crescer conforme o primeiro modelo, porque não tem nada que limite essa população. Claro, tem um valor de 500, mas a população é tão pequena que já está tão longe desse valor que a influência desse maior valor aqui que o ambiente pode suportar não vai fazer tanto efeito. Então a gente quer procurar uma função f de p tal que para p muito pequeno, esse f de p seja aproximadamente igual a r. Agora, quando a população crescer muito e ficar próximo desse valor máximo, no caso aqui do caso das ovelhas Leonardo era 500, o crescimento dela tem que ser bem menor, né? Por exemplo, imagina quando tiver exatamente 500. Quando tiver 500 ovelhas, que é a capacidade máxima que o terreno dele suporta, a população não pode crescer muito. Pode crescer até um pouquinho, mas depois vai morrer algumas ovelhas, vai baixar um pouco de 500 e vai ficar sempre ali até estabilizar numa população próxima de 500. Então a gente quer, por exemplo, que o que aconteça é que essa função P ela seja aproximadamente igual a zero para a população próximo do valor máximo, que eu vou chamar sempre de K, tá bom? Aqui eu chamei de 500, mas isso aqui esse valor K vai ser a capacidade máxima de suportação da população que o ambiente possa suportar. Por que tem que ser aproximadamente igual a zero? Se for aproximadamente igual a zero, quando eu vim para
substituir aqui, a derivada de P com relação a T vai ser um número muito próximo de zero. Isso quer dizer que a variação da função é muito pequena, né? Se for exatamente igual a zero aqui, a derivada da função sendo igual a zero é porque a função é constante e a população seria constante, digamos, igual a 500 ou 499, um valor ali próximo. Lembre-se que são apenas estimativas. Nós estamos procurando modelos que possam nos ajudar a compreender o fenômeno, mas são sempre estimativas. Bem, voltando, então, a gente quer uma função que tem a propriedade que quando P for muito pequeno, f de P seja aproximadamente igual a R, e f de P seja aproximadamente igual a zero para P próximo de K. Ou, em outras palavras, ou seja, a gente quer que P muito pequeno é zero. F de zero seja um número aproximadamente igual a R. E a gente quer que quando P seja próximo de K, ou seja, eu quero que o f de K seja aproximadamente igual a zero. Bem, para fazer isso, a gente pode procurar funções lineares. Poderia ser qualquer função, tá? Nós vamos usar o modelo mais simples, que é quando essa função f, que nós estamos procurando, é uma função linear. Por ela ser linear, vamos fazer aqui um gráfico para ter ideia de como encontrar essa função. Pronto, qual é essa função? Vou colocar aqui no eixo do x a população e no eixo dos y a função que eu estou procurando, f, que depende de p. Bem, como eu quero uma função linear ou afim, quando a população for igual a zero, que é aqui nesse ponto, né, nesse ponto do eixo P, f tem que ser R. Então vai ter esse ponto aqui. Quando P for igual a zero, eu quero que f seja igual a R. E quando P for igual a K, eu quero que a função seja, quando a população for igual a K, eu quero que essa função seja igual a zero ou próximo de zero, porque a derivada vai dar praticamente zero e a população está estável, né? Está se aproximando de um valor constante. Então a função linear que tem essa propriedade, tal que passa pelos pontos x igual a zero, y igual a r e x igual a k e y igual a zero, é a função que no caso aqui vai ser de p e vai ser em função de p, né? Vai ser f de p igual a r que multiplica 1 menos p sobre k. Porque dessa função vamos analisar, ó. Quando p for igual a k, vai dar k sobre k dá 1. 1 menos 1, 0. R vezes 0, 0, ou seja, quando P aqui for igual a K, vai dar 0. E claro, como é uma função, essa aqui é uma função afim, o gráfico dela é uma reta, claro que conforme o P se aproxima de K, o f de P se aproxima de 0, é a função contínua. E quando o P for exatamente igual a 0, vai ficar 0 dividido por K dá 0, 1 menos 0 dá 1, e f de 0 dá r, ou seja, essa aqui é a função que nós estamos procurando. E agora, a equação diferencial que vai servir para modelar esse problema não vai ser apenas dp dt igual a r vezes p. Eu vou substituir f de p aqui. Então, nós vamos ter que dp dt, a derivada de p com relação a t vai ser igual a r, vou substituir, tá? Que multiplica 1 menos p dividido por k vezes a função p, que é uma equação diferencial, que a solução dessa equação diferencial é chamada de função logística ou equação de Verhulst, né? O pessoal que fez ecologia estudou essa equação de Verhulst. O professor provavelmente colocou lá a expressão que é bem grande, mas não explicou de onde é que veio. Quando a gente resolve essa equação diferencial, observe que ela é uma equação diferencial separável. Eu não vou resolver, tá? Só vou
vai ficar como exercício para vocês fazerem isso. Então, o que nós vamos fazer como uma atividade, valendo nota, nós vamos supor que as pessoas infectadas por Covid-19 satisfaçam a esse modelo aqui. É só uma hipótese, pode ser que não seja verdade. Mas a gente vai ver que, pelo menos em forma de curva, vai ser um modelo mais apropriado do que aquele anterior que a gente fez. Mas para fazer isso, eu tenho que dizer quem é o K e quem é o R. O R é aquele mesmo R que a gente fez no vídeo anterior, que eu falei que tem que fazer essa atividade para você encontrar uma função exponencial que dê uma modelagem para pessoas, lá no caso lá era mortes, tá? Aqui é para infectados. Então a gente tem como encontrar esse R por aquele exemplo que você fez. Ou então você pode encontrar o R procurando os valores de pessoas infectadas com essa enfermidade. Claro, vai precisar de pelo menos, vamos ver, quantas constantes a gente tem aqui. Tem R, que eu desconheço. Tem uma constante que vai surgir da integração. E esse K é uma constante, mas ele tem a ver com uma situação existente, que é o ambiente. Então, por exemplo, vamos fazer uma suposição. Alguns podem supor que, embora a população do Brasil seja de aproximadamente 210 milhões de habitantes, por aí, apenas 100 milhões fossem ficar contaminados. Então, esse K seria o maior valor possível que a população poderia assumir. Então, quem fizer essa suposição, que 100 milhões de pessoas iriam ser infectadas, vai trabalhar com K igual a 100 milhões. Quem supor que 50 milhões de pessoas seriam infectadas, porque nem todo mundo é infectado, porque tem pessoas que não saem de casa, tem pessoas que vivem em lugares muito isolados, que de forma alguma tem como se contaminar. Então, tem várias suposições a serem feitas. Então, qual vai ser esse trabalho que é para ser feito? Nós vamos supor que essa equação diferencial vai modelar a quantidade de pessoas infectadas no Brasil por Covid-19. Cada um vai atribuir um valor de K que ele acha interessante. Por exemplo, uns podem atribuir 100 milhões, outros podem atribuir 200 milhões. Imagina que todo mundo vai se infectar. E de acordo com isso, resolver a equação diferencial. Depois de resolvido, encontrar quem é a solução e comparar se essa solução ela é um bom modelo para a situação. O que significa que ela é um bom modelo? Você vai testar, por exemplo, depois de 3 meses, pela sua equação, a quantidade de pessoas contaminadas, vamos supor que deu 2 milhões. Aí você vai testar vai comparar esse número com o valor que foi divulgado oficialmente. Se está dando bem próximo, é porque os nossos números estão batendo com os números do governo. Isso. Na realidade, pessoal, isso é uma estimativa, e é interessante mais vocês fazerem isso para vocês saberem qual é o trabalho que as pessoas fazem com a matemática superior. Então é muito importante fazerem esse trabalho, tá bom? Então com isso eu vou encerrar esse vídeo. Eu não vou resolver a equação diferencial. Os alunos que já fizeram ecologia vão resolver essa equação diferencial. Por exemplo, os alunos que já fizeram ecologia que eu sei são Ricardo, Letícia, Luana, Bruno, Calhari, acho que Giordani. Então todos os alunos que já fizeram essa parte de ecologia vão resolver essa equação diferencial e vão postar esse vídeo lá no grupo da turma no Google Drive. Tá bom? Isso é uma atividade para vocês fazerem. Valendo ponto. É bem fácil. Essa equação aqui, observe que ela é separável. Fica mais fácil multiplicar aqui tudo por K, tá? Vai ficar... você separa, vai ficar apenas o R lá de cá, você integra dos dois lados, vai ter que fazer por frações parciais. Aí depois que quebrar em frações parciais, integra e encontra quem é a solução. Vai dar um certo trabalhinho. Se fosse fazer aqui, ia gastar uns 10 minutos. Então, com isso a gente encerra a parte de dinâmica de populações. Observe que a gente considerou essa função aqui, uma função linear, mas poderia ser uma função quadrática, uma função exponencial que ligasse aqueles dois pontos do gráfico, né? Ou seja, a gente procurava uma função, voltando aqui para o gráfico, que fosse contínua e ligasse esse ponto a esse. A gente considerou uma reta, mas você pode considerar uma parábola, pode considerar uma função exponencial, logaritma. Tem várias formas de você fazer essa hipótese.
Para cada uma delas você tem uma solução diferente e um modelo diferente. Tá, claro, para algumas a equação diferencial que vai surgir é extremamente complicada. Imagine se fosse, por exemplo, supor que essa função aqui é uma função exponencial em y, aparecia um termo e elevado a y. Desculpe, y, p, né, que está com p. Aparece aqui um termo da forma e elevado a p, ou seja, você ia trabalhar com uma equação diferencial que a função incógnita está no expoente de uma exponencial. Então seria algo provavelmente muito complicado de se fazer. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.